Pessoal, hoje eu queria detonar esse discurso do bolsonarismo que tá assim espalhado por todas as redes sociais. Você vê esse tipo de comentário. O presidente Bolsonaro está sendo acusado de corrupção por uma vacina que sequer foi comprada. Mais uma tentativa frustrada que não vai dar em nada. Segue o governo do melhor presidente da história do Brasil. E aí todo mundo aqui, claro, já sabe que a vacina não foi comprada só porque teve a denúncia lá dos irmãos Miranda. Mas aí teve uma resposta que foi sensacional, eu queria ler pra vocês. Um sujeito chamado Paulo perguntou pro bolsonarista: se a vossa esposa agendar um encontro com outro e você descobrir antes da data, você é corno ou não? Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo do Randolph contando, ele soltou isso ontem à noite, contando os feitos da CPI até agora, bem interessante. Mas antes eu queria explicar pra vocês essa parte do Fibbank, porque pra mim isso aqui é a coisa mais sensacional que surgiu nessa CPI até agora. O famoso contrato aí de compra dessa Covaxin, que foi essa vacina superfaturada, tal, dos irmãos Miranda, lá que eles que denunciaram, tudo. Esse contrato só foi possível de ser realizado porque era um contrato de 1,6 bilhão de reais e ele só foi realizado porque existia um banco, um suposto banco, que dava o aval, a carta de garantia, no valor de 80 milhões de reais, tá? E aí a CPI descobriu, porque aí a CPI foi atrás de tudo, né? E aí a CPI descobriu que o tal do banco, que seria esse Fibbank, ele não é banco, na verdade. Ele não tem autorização de funcionamento do Banco Central, nada. Ele não é um banco, ele é uma empresa lá, uma pessoa jurídica constituída na junta comercial como qualquer outra. E isso é gravíssimo, pessoal, porque assim, no contrato lá com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde teria que antecipar valores milionários para essa empresa que ia vender a Covaxin. E o que garante, de certa forma, que o governo não ia tomar o calote é essa carta garantia do banco. Agora, uma coisa é a carta garantia do Itaú, do Bradesco, do Santander. Outra coisa é uma carta garantia de uma porcaria dessa aí. Mas continuando. Aí foram atrás, né? Passar um raio-x nesse tal de Fibbank. Aí olharam o capital social dessa empresa. O pessoal, prestem atenção nisso. O capital social era de 7,5 bilhões de reais. Aí fala, mas o que é isso, né? Existe aqui uma empresa bilionária no Brasil que ninguém nunca tinha ouvido falar. Para vocês terem uma ideia, 7,5 bilhões seria quase o capital social do Magazine Luiza, que é praticamente a maior varejista do Brasil hoje. Mas, seguindo aqui, a hora que foram olhar o que era o capital, eles descobriram que o capital inteiro da empresa era basicamente formado por um terreno que foi avaliado no valor de 7,2 bilhões de reais. Aí o pessoal lá na CPI e tal virou até motivo de chacota, né? Porque falaram, pô, esse terreno deve ser o estado de São Paulo inteiro, né? É óbvio que esse terreno deve valer, sei lá, 100 mil, 200 mil reais. E alguém botou lá que o valor era 7,2 bilhões. Então essas falcatruas todas acabaram revelando, né, que havia um duto de corrupção lá no Ministério da Saúde. Por exemplo, eles descobriram que esse Fibbank era garantidor de outros contratos no governo federal, né? Por exemplo, tinha um contrato lá no Ministério da Saúde para o fornecimento de camisinhas, de preservativos. Quem é o garantidor do contrato é esse tal de Fibbank, ou seja, o contrato na verdade não tem um garantidor. Então foram puxando o fio ali e foi vindo corrupção de tudo quanto é lado, né? Aí já descobriram também que aquele pastor Valdemiro Santiago, muito amigo do Bolsonaro e tal, esse cara, ele tá devendo o estado de São Paulo, ele tá sofrendo uma execução e tentou adiar o pagamento da dívida, dando em garantia uma garantia do Fibbank. Então, assim, os bolsonaristas vinham usando essa empresa de fachada aí, essa empresa picareta, pra sair dando garantia pra tudo quanto é lugar, uma garantia que na verdade não existia. Então, pessoal, agora bem explicado nessa questão do Fibbank, que pra mim é a coisa mais hilária que aconteceu. Hilária não, né? Mas assim, é surreal, né? Aí eu vou encerrar o vídeo aqui com a fala do Randolph e até o trecho lá da Globo News, tal, que mostra o dia que o diretor desse tal de Fibbank foi lá na CPI. E vocês com essa CPI, que no final sabemos que não vai dar em nada. Rogério, me desculpa, mas a CPI já deu. Veja, antes da CPI começar, nós estávamos com uma média de 200 mil brasileiros vacinados por dia. Hoje, quando a CPI está terminando, nós estamos com mais de 1 milhão de brasileiros vacinados por dia. Já temos 25% dos brasileiros
vacinados com as 2 doses e mais de 60% vacinados com 1 dose. O que aconteceu? Antes da CPI, o governo ia a passos lentos a vacinação dos brasileiros. Com a pressão da CPI, rapaz, botamos os caras para trabalhar. Botamos eles para pegarem no serviço. E a vacinação no Brasil acelerou. Além disso, olha só, a CPI descobriu os esquemas da DAVAT, o esquema da World Brands, o esquema da Precisa. Se não fosse a CPI, o Brasil tinha tido um golpe, no mínimo de 45 milhões de dólares. Na outra hipótese, talvez de 1 bilhão e 600 mil reais de calote nos cofres públicos, que iam ser dado, arquitetado por uma empresa que estava como intermediária de vacina e que não ia entregar. A maior prova dessa é que a instituição garantidora do contrato das vacinas da Precisa é uma instituição que tem nome de banco, FIBBank, e não é banco. Qual é o faturamento médio anual estimado do FIBBank? Esse ano o faturamento está próximo a 650 mil reais. E no ano passado, qual foi o faturamento? Próximo a 1 milhão. 1 milhão de reais. Lembrando que trata-se de apesar ainda do ativo muito grande, trata-se de uma empresa pequena e de estruturação dessa garantia no mercado. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital é 7,5 bi. Vossa Excelência, que é um expert em pequenas, microempresas, que tem lutado muito pelo Brasil nessa situação, me diga, me explique, Vossa Excelência, por favor, se é uma empresa pequena que tem 7,5 bi de capital, me explica para o Brasil. Brasil, por favor. Por favor, senador Jorge. Explique para o administrador. Só falta ele ter pedido um Pronamp. Quanto é o capital social de uma microempresa? É 360 mil. E de faturamento por ano. De uma média empresa? É 4 milhões e 800 por ano. E de uma grande empresa? Aí é conforme o faturamento. E uma big empresa de 7 bilhões e meio de capital? Isso vende cura para qualquer doença.